nosso Rei Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias para lermos a Santa Palavra do Senhor. Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas no capítulo 6, continuando, sequenciando o que estamos lendo a cada domingo. Lucas capítulo 6, apenas 3 versículos. Versículo 17 ao 19. Quem encontrou, eu convido a ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Amém. E descendo com eles do monte, Jesus parou num lugar plano, onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral, de Tiro e de Sidom, que vieram para o ouvir e para serem curados de suas doenças. Também os atormentados de espíritos imundos eram curados. E todos da multidão procuravam tocar em Jesus, porque dele saía poder e curava a todos. Santo Deus, nosso Pai, toda glória e honra seja dado a Ti. Nós Te louvamos, Senhor. Te louvamos de todo o nosso coração, com a nossa voz e com todo o nosso ser, porque o Senhor nos alcançou, nos resgatou, porque o Senhor fez de nós o seu povo. Nós te agradecemos, meu Deus, por este privilégio de pertencermos ao Senhor. E estamos aqui reunidos na tua presença, nesta noite, neste culto. Estamos aqui diante do Senhor, diante da sua palavra, e nós pedimos que o Senhor continue falando ao nosso coração. Nós queremos ouvir a tua voz, queremos entender a tua vontade e queremos praticá-la no nosso dia a dia. Nos capacita, Senhor, nos ajuda. Em nome de Jesus, pedimos que perdoe as nossas faltas, que tire toda mancha, e que nada interfira no nosso relacionamento, na nossa comunhão, mas que o Senhor de fato reine em nós. Obrigado pela tua palavra. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Nós consagramos ao Senhor os dízimos e as ofertas trazidas no altar, depositado no gasofilácio ou na conta da igreja. E pedimos que o Senhor cumpra a sua palavra em nós, suprindo todas as necessidades, abençoando em tudo. Nós confiamos no Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. No domingo passado, nós falamos sobre o chamado dos 12 apóstolos, citamos os 12 apóstolos. Lucas narra que logo em seguida Jesus desce do monte. A partir do versículo 20, que nós não lemos agora e nem vamos estar comentando, tem um sermão de Jesus, que é conhecido como o sermão da planície. Alguns confundem com o sermão do monte, que não é o mesmo, que não é a mesma coisa, ainda que tenha alguns pontos parecidos. Mas por vários motivos nós podemos entender que não é o mesmo. Em Mateus, no capítulo 5, quando Jesus prega o sermão da montanha, o texto diz que ele subiu ao monte, e vendo a multidão, subiu ao monte. Aqui em Lucas é o contrário, ele desceu do monte.
E o sermão se deu em uma planície, em um lugar plano, embaixo do monte. A escolha dos apóstolos, a escolha dos 12 apóstolos, em Mateus, só se dá no capítulo 10. E o Sermão do Monte está registrado do capítulo 5 ao 7. Em Lucas, depois de escolher os seus 12 apóstolos, então é que ele traz o sermão da planície, que em alguns pontos são parecidos, mas não são iguais. Mas nós queremos nos deter especialmente no versículo 17, onde nós lemos, quando diz que, e descendo com eles do monte. Eles aqui referem aos apóstolos, ou certamente a um grupo de discípulos, incluindo os apóstolos, que tinham subido no monte e estiveram com Jesus naquela noite, em que no dia seguinte, depois de passar a noite em oração, Jesus escolhe dentre os discípulos os 12 apóstolos. Então, descendo com eles do monte, os apóstolos. Jesus parou no lugar plano, onde se encontravam muitos discípulos seus. Onde se encontravam muitos discípulos seus. Parece que tinha uma multidão de discípulos de Jesus, muitos discípulos de Jesus, que não tinham subido ao monte, tinham ficado no pé do monte. Não sabemos se eles passaram a noite ou chegaram de manhãzinha, porque estavam na expectativa de encontrá-lo, de estar com ele pela manhã. Mas diz aqui que Jesus encontrou muitos discípulos seus. E no final do versículo 17 diz assim: e grande multidão do povo. Fala comigo. Grande multidão do povo. Aí nós entendemos que essa grande multidão do povo ainda não eram discípulos. Ainda que eles estavam ali porque tinham ouvido falar de Jesus. E alguns vieram de longe, da Judéia, de Jerusalém, do litoral, de Tiro, de Sidom. Muitos vieram de longe. Entre a multidão havia muitos enfermos, haviam muitas pessoas atormentadas por espíritos imundos, haviam muitas pessoas deprimidas, haviam muitas pessoas precisando de ajuda espiritual. E eles tinham esperança de encontrar em Jesus a ajuda que precisavam e estavam ali. Então, no versículo 17, nós podemos identificar pelo menos 3 grupos distintos. Os apóstolos, possivelmente com alguns discípulos mais dedicados, uma grande quantidade de discípulos que estavam no pé do monte, e a multidão, aqueles que ainda não são discípulos. E Jesus sempre recebeu a todos, e ele quer receber a todos. Olha para o irmão que está perto de você, olha para ele, olha para ele. Você é discípulo de Jesus? Ei, você é discípulo? Você é discípulo de Jesus? É importante considerar isso, viu? É importante considerar isso. Porque nós não fomos chamados apenas para ser um no meio da multidão, mas nós fomos chamados para sermos discípulos. Discípulos de Jesus. Jesus dedicou o seu ministério fazendo discípulo.
ensinando a palavra de Deus, ensinando a amar a Deus, a conhecer a Deus, a temer a Deus, ensinando as pessoas a dependerem de Deus. Jesus fez muitos discípulos. Quando nós lemos na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 6, o apóstolo Paulo falando que Jesus venceu a morte, ressuscitou e apareceu. Apareceu às mulheres, apareceu a Pedro. Está escrito aqui que ele apareceu a mais de 500 irmãos. Essa palavra irmãos poderia muito bem ser discípulo. 500, mais de 500 discípulos de Jesus viram Jesus ressuscitado. Acredita-se que esse número de mais de 500 eram os discípulos que Jesus tinha feito durante a sua missão na terra. Mais de 500 pessoas seguiam Jesus. Não estou falando da multidão, aquela multidão que ainda não é discípulo. Aquela multidão que tem outros objetivos, mas falando daqueles que se tornaram discípulos de Jesus. Mais de 500 irmãos foram testemunhas da ressurreição do Senhor. Viram Jesus ressuscitado, estiveram com Ele, viram Ele, possivelmente falaram com Ele, estiveram com Ele depois da ressurreição. Mas Jesus terminou o seu ministério na terra. E quando ele terminou o seu ministério na terra, ele voltou para o Pai, ele voltou para o céu. Mas ele deixou uma ordem para os seus discípulos, ou para os seus apóstolos, ou para os discípulos, porque a ordem é para todos, né? Que está registrado em Mateus, no capítulo 28, a partir do versículo 18, onde diz que Jesus aproximou-se deles. Ao aproximar-se, Jesus disse: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Portanto, ide por todo o mundo, fazei discípulos. Ó, Jesus mandando agora os seus discípulos fazer novos discípulos. Ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ensinem todas as coisas que vocês aprenderam. Todas as coisas que vocês aprenderam, ensinem para estes novos discípulos. Jesus mandou fazer discípulo. E aqui estamos nós, uma comunidade de discípulos. Amém? A Igreja do Senhor. No ano 2025, aqui em Petrolina, no sertão de Pernambuco, estamos nós aqui, somos discípulos de Jesus. Essa palavra nos tocou, essa palavra nos alcançou, essa palavra nos transformou. Nós fomos chamados para sermos discípulos do Senhor. Há pouco eu pedi para você perguntar, né, para o seu vizinho aí se é discípulo. Acho que você deve perguntar para você mesmo: meu Deus, eu sou um discípulo de Jesus. Nós queremos que você seja um discípulo de Jesus, que você conheça Jesus e siga-o como discípulo. E nós queremos falar um pouco sobre algumas evidências que podem identificar um discípulo de Jesus. Algumas evidências hoje que podem identificar, que podem revelar quem é discípulo de Jesus. E gostaria muito que você refletisse sobre isso e encontrasse essas evidências em você. E você pudesse dizer com convicção: eu sou um discípulo de Jesus.
Eu não sou apenas um na multidão, eu sou um discípulo de Jesus. É o que nós desejamos. Até porque, segundo a palavra de Deus, os salvos, os que vão para os céus, os que tiveram os seus pecados perdoados, foram aqueles que ouviram a palavra de Deus e creram, e estes se tornaram discípulos. Em Romanos, no capítulo 10, versículo 8 ao 13, é uma palavra que vale a pena refletir. O apóstolo Paulo diz: porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca, no seu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Nenhum de nós podemos alegar que não tivemos a oportunidade de ouvir, que não tivemos a oportunidade de conhecer, porque a palavra de Deus, a palavra da vida, a palavra da fé, ela está bem pertinho de nós, na boca e no coração, porque nós temos ouvido esta palavra. E no versículo 9 está escrito: se com a boca confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Então, certamente, o primeiro passo de um discípulo de Jesus é ouvir a palavra de Deus. E aí está aqueles que estão no meio da multidão ouvindo a palavra. E a palavra de Deus que foi pregada, a palavra de Deus que foi anunciada, ela entra no coração, ela transforma. A palavra de Deus tem um poder extraordinário de transformar o homem, fazendo dele uma nova criatura. No versículo 11 está escrito: pois a Escritura diz, todo aquele que crê não será envergonhado. Aleluia. Todo aquele que crê não será envergonhado. Irmãos, naquele dia, no dia do acerto de contas, no dia do encontro, é aquele que crê, é aquele que se tornou discípulo de Jesus, é aquele que crê com o coração e confessa com os lábios. É preciso crer e é preciso confessar, porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A palavra de Deus nos diz de maneira muito clara que é preciso crer. Os discípulos de Jesus são aqueles que creem. São aqueles que creem. Há algum tempo, eu falei aqui neste púlpito que fé não é um sentimento, mas fé é uma disposição para obedecer. É uma força que impele aquele que crê a obedecer, a fazer aquilo em que diz crer. Não é simplesmente um sentimento. Aquele que obedece, então ele crê. Aquele que não obedece, mesmo que diga que crê, não crê. Como é que diz que obedece e que crê e não obedece? Em João, no capítulo 8, João capítulo 8, no versículo 31, diz que Jesus disse aos judeus que creram nele. Jesus está dizendo para nós que professamos, que cremos nele. Assim como disse para os judeus que declararam crer em Jesus naquela ocasião. No versículo 31 ele diz: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Então, uma evidência de que alguém crê em Jesus, de que alguém se tornou discípulo de Jesus, é se permanece.
É preciso permanecer crendo, na obediência, servindo ao Senhor, testemunhando do Senhor. É os que permanecem. Eu tenho falado em algumas ocasiões que a gente pode estar em um ambiente apropriado e em algum momento se emocionar, chorar, derramar as lágrimas. Mas só o chorar, só o se emocionar não completa a obra. Não é que é impedido chorar ou se emocionar. A gente pode se emocionar. Nós somos emotivos e em alguns momentos a gente chora, a gente se emociona. Mas é preciso se tornar discípulo de Jesus. É preciso nascer de novo, nascer do Espírito, nascer de Deus, nascer do alto. E esses que nascem de Deus são os que permanecem. Nós não controlamos as pessoas. Nós não temos o poder de controlar as pessoas. Na verdade, nós não controlamos direito nem nós mesmos. Nós dependemos é de Deus. Nós precisamos é de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que nós não somos capazes de nós mesmos, nem de pensar, porque a nossa capacidade, a nossa suficiência vem de Deus. Então nós dependemos dele, e o discípulo sabe que depende dele, e o discípulo sabe que precisa de Jesus, e o discípulo sabe que precisa da força que vem do Senhor. Não é na nossa própria força, não dá certo. Na nossa própria força não conseguimos. E os que tentaram se deram mal. Inclusive Pedro, né? Pedro, apóstolo chegado de Jesus, um apóstolo que sempre tinha a resposta na ponta da língua, que disse a Jesus que estava pronto para ir com ele até a morte, mas estava confiando muito em si mesmo. E Jesus disse: Pedro, você vai comigo para a morte. Eu te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro insistiu: não, de jeito nenhum. Eu vou com o Senhor para a morte, mas não te negarei, ainda que seja preciso morrer. E os outros discípulos disseram a mesma coisa. A gente só lembra de Pedro, mas todos disseram. Quando o negócio apertou, todos fugiram. Pedro ficou de longe e negou, como Jesus tinha dito. Não podemos confiar em nós mesmos, irmãos. É preciso confiar no Senhor. Mas é preciso permanecer. Quantas pessoas que entram e saem, quantas pessoas que chegam, mas não permanecem. Eu não tenho a palavra final, mas parece que não se tornou discípulo. Porque, segundo a palavra de Jesus, a evidência de que é discípulo é se permanecer na palavra, é se permanecer na obediência. O discípulo de Jesus é aquele que ama o Senhor e ama acima de tudo. Nada é mais importante do que Jesus, nada é mais importante do que o Senhor, nem a própria vida. Em Lucas, no capítulo 14, a partir do versículo 25, grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não toma a sua cruz e não vem após mim, não pode ser meu discípulo. Então o discípulo de Jesus é aquele que entende que Deus é absoluto, é acima de tudo, e nada é mais importante do que o Senhor.
nem a própria vida, nem a família. Ainda que a família é importante, a vida é importante e precisamos zelar, mas Deus está acima. São os que consideram desta maneira que são os discípulos de Jesus. São os que agem desta maneira que são os discípulos de Jesus. A gente ouve uma palavra dessa e diz, meu Deus. Como disseram os discípulos, né? Aumenta-nos a fé. Você pensa assim? Senhor, aumenta a minha fé. Certamente os discípulos de Jesus sabem que são dependentes dele, que precisam dele e querem andar com ele na presença dele. João capítulo 13, a partir do versículo 33, Jesus diz assim: filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus também, agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. O amor é a identidade do cristão. É quando nós amamos uns aos outros que provamos que somos discípulos de Jesus. Se falta este amor, é porque ainda não somos discípulos de Jesus. E olhe que o amor tem vários níveis, né? A Bíblia fala do amor, de amar como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo, que é importante e é bíblico. Mas no meu ponto de vista, aqui Jesus dá um nível mais elevado de amor, que é amar como a si mesmo. Quando ele diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis como eu vos amei. O nível do amor de Jesus é muito elevado. E este é o alvo que devemos procurar atingir. É amar como Jesus amou. Ninguém nos amou tanto quanto Jesus amou. O amor de Jesus é incomparável. Ele nos amou muito. Ele nos amou ao ponto de não ter nada para comparar. Aleluia. Ele deu a sua vida, ele morreu por nós, ele foi consciente para a cruz. Ele disse: ninguém tira minha vida, sou eu que dou. Eu tenho poder para dar e para reassumir. Ele quis dar a sua vida por nós. Ele sabia que ia morrer, mas ele também sabia que ressuscitaria no terceiro dia. Ele enfrentou a morte. Algumas pessoas chegam a pensar: Jesus tinha poder, então porque ele tinha poder, então ele passou pela morte sem sofrer. Conversa. A morte de Jesus foi a mais cruel que se possa imaginar. Em sofrimento na carne, em vergonha, ser exposto nu em uma cruz, ridicularizado pela multidão. Não dá para imaginar algo tão grande, tão forte, tão horrendo, e ele fez isso por amor a nós. Que amor é esse? Que amor é esse?
E ele diz que nós devemos amar como ele amou. É verdade que nós estamos aprendendo. É verdade que nós estamos aprendendo. E observe que eu usei o verbo aprendendo. Não já aprendi, mas aprendendo. É no gerúndio, é continuativo. É uma obra ainda não concluída. Nós estamos aprendendo. Nós estamos na caminhada. Nós estamos progredindo. Nós estamos querendo fazer mais. Queremos andar com Ele, aprender dEle. Nós estamos aprendendo. Irmãos, nunca pare de aprender. Nunca pare de querer mais do Senhor. E os discípulos de Jesus produzem o fruto. João capítulo 15, versículo 8, ele diz assim: nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. O discípulo de Jesus, ele produz fruto, o fruto do Espírito. Aí você pode estar perguntando aí, meu Deus, que fruto é esse que eu tenho que produzir? Que fruto é esse? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 16, ele começa falando que devemos andar em espírito, mas no versículo 22 ele diz que o fruto do espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra estas coisas não há lei. Então eu creio que quando de fato somos discípulos de Jesus, passamos a produzir o fruto do Espírito em nós, somos levados, guiados pelo amor, e somente onde há amor, há alegria, há paz, somente onde há amor, há bondade, há fidelidade, somente onde há amor. Então precisamos pedir que Deus derrame o dom do amor em nosso coração, pois o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 13, ele diz que é o dom por excelência, é o dom do amor. Devemos querer esse dom para nós. No seu ministério, Jesus chamou muitos, mas nem todos os que foram chamados quiseram. Mas alguns se tornaram seus discípulos. Seguidores, aprendiz, aquele que é dedicado, aquele que se entrega. Dentre os discípulos, ele chamou alguns para ser apóstolos. E ainda hoje ele está chamando discípulo. Você já é discípulo de Jesus? Você já se tornou um discípulo de Jesus? Ou é um entre a multidão? Jesus está chamando você para ser um discípulo. Você precisa crer, querer, crer com o coração, confessar com os lábios que Jesus Cristo é o Senhor. Ele diz que assim sereis salvos. O discípulo de Jesus, ele crê. O discípulo de Jesus, ele permanece na palavra. O discípulo de Jesus, ele ama a Deus acima de tudo. Ele ama o seu próximo. O discípulo de Jesus, ele produz frutos para a glória de Deus. Curve a sua cabeça. Bendito Deus, nosso Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui na Tua presença. Estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor. E a Tua palavra é a verdade. Obrigado, meu Deus, por esta palavra nesta noite. Em nome de Jesus. Oh Deus, eu venho pedir que o Senhor complete a obra aqui em cada coração. O Senhor está chamando nesta noite aqueles que ainda não se tornaram discípulos para serem discípulos também, para crescermos juntos, para andarmos juntos na presença do Senhor. Vem, Espírito Santo, convence do pecado, da justiça e do juízo, da força para se levantar, para se tornar um discípulo do Senhor nesta geração, para a glória do Teu santo nome. Eu oro em nome de Jesus.
Amém. Eu quero perguntar se alguém